Fala galerinha do 7º ano, tio Carlos aqui, para a gente fazer a correção da página 94. 10 questõezinhas sobre o capítulo, tá? Tem umas questõezinhas que o tio vai comentar nas próximas semanas, tá? O assunto, mas vamos lá, vamos começar. Lembrando que se você tiver dúvida, se você não conseguir entender alguma das questões, você pode mandar e-mail para o duvidasdebiologia@live.com ou simplesmente esperar, né, o dia do plantão e tirar suas dúvidas, beleza? E não esqueça de fazer as tarefas e de assistir a correção aqui todas as semanas, beleza? Então vamos para a primeira questão. Primeira questão aí falando sobre nomenclatura dos seres, nomenclatura científica. Então vamos lá. Veja a seguir uma lista de anfíbios, sapos, rãs e pererecas brasileiros ameaçados de extinção e seus nomes científicos. Então a gente tem o sapinho de barriga vermelha, o Melanophryngiscus dorsalis, o sapinho narigudo da barriga vermelha, Melanophryngiscus macrogranulosus, a perereca Hyla ciballum e a Hyla isaacssoni. A gente tem a perereca verde, Hylomantis granulosa, a ranzinha Adelophrine baturitensis e Adelophrine maranguapense. Toropa lutzii e Toropa petropolitana. Vou fazer só uma pausa aí antes da gente continuar essa questão e eu queria que vocês prestassem atenção nesses dois nomes, Adelophrine baturitensis e Adelophrine maranguapense. Tem algo de familiar, não tem nesses dois nomes? Tem? Para você? O que foi que você achou? Então, Adelophrine baturitensis é uma espécie de rã que é específica, que é endêmica da região da Serra de Baturité. Foi descoberta, né, há uns 15 anos atrás, 14, 15 anos atrás, pelo pessoal do Laboratório de Herpetologia da Universidade Federal do Ceará, tá? E também a mesma equipe descobriu lá na Serra de Maranguape o Adelophrine maranguapensis, tá? Então são duas espécies exclusivas aqui do Ceará e que infelizmente estão em risco de extinção por destruição do seu habitat natural. Então, a pergunta é, quantos gêneros e quantas espécies diferentes tem na lista? Então, gênero é o primeiro nome. Tá? Quando a gente fala de gênero, a gente está falando do primeiro nome, né, do primeiro termo do nome científico. Então, a gente tem que contar quantos nomes diferentes a gente tem. Se a gente fizer essa contagem de quantos nomes a gente tem, e quando a gente fala de espécie, é o nome científico completo. Tá? Adelophrine baturitensis é a espécie. Adelophrine é o gênero. Então, se a gente for fazer essa contagem, a gente vai contar 5 gêneros. Tá? São 5 nomezinhos, são 5 primeiros nomes diferentes. E aí a gente tem 9 espécies de anfíbios, certo? 5 gêneros, 9 espécies. Questão número 2. Se o solo da floresta amazônica é pobre em sais minerais, como ele pode sustentar tanta riqueza em termos de fauna e flora? Então a gente tem que entender que a floresta ela é autossustentável, tá? Tudo que ela produz, ela consome. E aí fica fácil. Fica fácil para ela manter essa riqueza, tá? A gente tem um clima quente e úmido que facilita o processo de decomposição, acelera o processo de decomposição da matéria orgânica. Então, as folhas que caem, os animais que morrem, eles rapidamente são decompostos e voltam para o solo os nutrientes. Então, a floresta consegue se sustentar, tá? Mesmo sendo pobre em sais minerais, o solo amazônico é quente e úmido devido às condições do clima. Essas condições favorecem a sobrevivência de muitos animais porque o calor mantém o seu organismo em constante atividade. O clima também acelera os decompositores protegidos da luz solar direta pela vegetação. Reproduzem rapidamente, acelerando a decomposição da matéria orgânica. E aí os sais são reabsorvidos pelas plantas, depois consumidos e depois volta tudo para o solo novamente com a decomposição. Beleza? Lembrando, se não entendeu, manda e-mail ou chama no WhatsApp no dia do plantão. Terceira questão. Por que a retirada da mata original é prejudicial a um ecossistema, mesmo quando o desmatamento é feito para o cultivo de outras plantas? Então, quando eu tiro a mata original, aquela região está adaptada àquela mata.
Então, a mata original, ela produz matéria orgânica, joga matéria orgânica no solo e depois reabsorve essa matéria orgânica. Quando eu tiro a mata original e planto só um tipo de planta, como soja, milho, arroz, trigo, o que eu faço? Eu tenho na mata original tem diversos tipos de planta que interagem com o solo de formas diferentes, que vão retirar e devolver para o solo nutrientes diferentes. No caso da soja, cultivo único de soja, milho, trigo, arroz, eles vão tirar todo o nutriente sem devolver, tá? Então, o desmatamento retira as plantas nativas de diversas espécies e tamanhos, substitui por uma variedade pequena de plantas. Como os organismos do ecossistema estão intimamente relacionados e apresentam essas adaptações muito específicas, as novas plantas não garantem a sobrevivência de animais e de outros organismos da região. Além disso, as árvores que formam as florestas vão prevenir a erosão, beleza? Entendido? Show de bola? Show de boleta? Vamos para a quarta questão. A quarta questão tem uma imagem muito comum em algumas regiões do Brasil, tá? Embora catástrofes naturais, como erupções vulcânicas, tsunamis, não ocorram no Brasil, no período de chuva intensa são comuns em algumas regiões, como a figura 3.6, que é um deslizamento de terra causado por chuvas em Mairiporã, em São Paulo. Tá? Foto tirada em 2016, há 5 aninhos. Tá? Então, qual o motivo disso? Então, quando a gente faz o desmatamento, a gente vai tirar as plantas e as raízes, e as plantas e as raízes elas seguram o solo, elas sustentam o solo, elas protegem o solo da erosão. Então, se a gente tira, o solo fica vulnerável à erosão e favorece o deslizamento de terra, beleza? Vamos para a quinta questão, metade da nossa atividade. Algumas plantas de florestas tropicais não são altas, mas têm folhas grandes e largas. Que vantagem esse tipo de folha pode trazer? Se a folha ela é larga, quer dizer que ela vai receber mais sol. Se ela recebe mais sol, ela faz mais fotossíntese. Tá? Folhas com essas características têm maior superfície de exposição. Ela ser larga, ela vai receber mais luz, então favorece a fotossíntese e aí isso compensa o fato dela não estar lá em cima recebendo diretamente o sol. Tá? As plantas lá de cima recebem diretamente o sol e o sol passa pelas brechas entre as folhas. Então, esse pouco sol que chega nessas plantas de folha larga, elas conseguem absorver o máximo possível de luz para fazer sua fotossíntese. E essa característica de folhas largas? Aqui na Caatinga, por exemplo, aqui no Ceará, é interessante? Não, porque essas folhas grandes elas favorecem a saída, a perda de água. A planta transpira mais, a planta vai perder mais água. E no ambiente seco, tudo que a planta não quer é perder água desnecessariamente. Tá? Então, no ambiente quente não seria interessante folhas largas, justamente pela perda excessiva de água, que é desnecessário. Tá? Vamos para a sexta questão. Cite algumas medidas que devem ser tomadas para impedir a destruição do Pantanal. Olha, o Pantanal ele sofre com pesca predatória em épocas erradas, a caça predatória em épocas erradas, destruição da vegetação. Então, são várias coisas que a gente pode fazer. Proibir pesca, né, nos períodos de reprodução, e também as redes de malha muito fina que retiram os filhotes. Aumentar a fiscalização sobre a caça e criar programas de estudo sobre a ecologia do Pantanal. A gente precisa de educação ambiental para as pessoas, para entenderem a importância do ecossistema e preservar para as gerações futuras. Questão número 7 na sua tela agora. Por que podemos dizer que os maiores tesouros das florestas tropicais ainda são desconhecidos? Pensa só, uma floresta como a floresta amazônica aqui no norte do nosso país. Tem canto que não dá para chegar. Tem canto que a floresta é tão fechada, mas tão fechada, que a gente ainda não chegou. Então tem um monte de coisa, tem um monte de animal, um monte de planta, um monte de micro-organismos que a gente não conhece ainda. Tá? E aí a gente precisa ampliar o estudo, proteger as nossas florestas para evitar um negócio chamado de biotráfico. Os gringos vêm,
entra na floresta lá pelo lado do Peru, da Venezuela, do Equador e roubam o que tem na floresta. E aí levam para eles e estudam e fazem todo o trabalho, criam medicamentos e um monte de coisa e diz que é deles, quando na verdade é da nossa floresta. Então, tem muitos seres vivos que a gente ainda não conhece. Por isso que esses tesouros estão desconhecidos. Muitas plantas e outros seres vivos ainda não foram estudados, podem possuir substâncias químicas com propriedades úteis ao ser humano, que talvez sirvam, por exemplo, para a produção de novos medicamentos. Como apenas uma pequena parte dos organismos das florestas tropicais já foi estudada, pode-se dizer que os maiores tesouros dessa floresta ainda estão desconhecidos. Beleza? Vamos para a 8ª questão, crianças. A 8ª questão fala: as raízes das árvores da floresta tropical costumam ser profundas ou superficiais? Justifique sua resposta com base nas características do solo. Então, o solo da floresta amazônica, os nutrientes eles ficam na camada superficial. Então, se os nutrientes estão na camada mais superficial, a raiz vai precisar ir muito fundo? Não. Então, as raízes são superficiais, já que os nutrientes ficam concentrados na camada mais rasa, na camada de cima do solo. Vamos para a penúltima questão, 9ª questão na tela agora. Os anfíbios são encontrados em diversos ecossistemas, com base no que vocês sabem. Então, o que a gente sabe de anfíbios? Que são animais que respiram pela pele, que precisam de estar sempre em ambiente úmido. Informação importante, precisam estar em ambiente úmido. Onde se espera encontrar maior variedade de anfíbios? Na Caatinga, que é um clima quente e seco, ou na floresta amazônica e na floresta tropical, que tem clima mais úmido? E o que pode acontecer com os anfíbios se eles ficarem muito tempo em ambiente seco? Então, a gente vai esperar encontrar esses anfíbios nos locais mais úmidos. Então, a gente vai esperar na floresta amazônica e na Mata Atlântica. Na Caatinga, embora exista diversas espécies de anfíbios, não é onde a gente espera, justamente por conta do clima ser quente e seco. Tá? Se os anfíbios ficarem muito tempo, né, no ambiente seco, o que vai acontecer? Eles vão provavelmente morrer, porque a umidade, eles precisam da umidade para respirar e para reprodução, tá? Eles fazem fecundação externa, por isso eles têm que fazer isso dentro d'água, beleza? Então vamos para a nossa última questão para encerrar a nossa correção de hoje. 10ª questão está na tela de vocês. Que característica das aves possibilita que esses animais consigam sair de uma região com condições desfavoráveis, buscando abrigo e alimento em locais bem distantes, ou seja, realizando migração? E aí, qual é essa característica das aves? É o voo, né? As aves podendo voar, elas conseguem cobrir grandes distâncias e fugir dessas condições como frio, seca ou falta de alimento, beleza? Então a gente vai encerrar nossa correção por aqui. Tio Carlos vai deixando um forte abraço para vocês. Não se esqueçam de estudar, de fazer as tarefas, obedecer papai e mamãe, de ficar em casa. Se precisar sair, usar máscara. E a gente se encontra na videoaula ou na próxima semana. Valeu, falou!